Estimados alunos da disciplina de Documentos Confessionais da Reforma, nós vamos fazer uma revisão de algumas questões que apareceram na prova AS, avaliação semestral, com o objetivo de recapitular o conteúdo e também de preparar vocês para quem precisar fazer a avaliação final, AF. O objetivo aqui então é olhar para algumas questões que caíram na prova, né? Alguns de vocês encaminharam essas questões. E dessa disciplina eu vou olhar para duas questões ou duas provas que foram enviadas, tá? Que a partir dessas questões, então, revisar todo o material disponível, certo? Vocês têm aqui, então, a primeira pergunta desta prova, não interessa quem fez, mas o importante é ver, ou entender, né? Eu não vou dar o gabarito, tá? Para vocês mesmo, né, se essa questão cair na prova, vocês vão poder fazer então as suas ponderações, tá? Então vamos dar uma olhada, né, no material, tá, da teologia histórica, começando aqui com Zwinglio, né? Zwinglio é um dos personagens que aparece no século XVI, certo? E ele tem uma contribuição histórica e teológica, essa é a pergunta, né? Qual é então a contribuição dele? Tá? Primeira alternativa, lembrando que nas provas as alternativas aqui elas são misturadas, né? Aqui, por exemplo, a alternativa A pode ser a resposta, mas na prova de vocês ela pode ser a alternativa D, tá? Então cuide um pouquinho, por isso o gabarito aqui não faz muito sentido, certo? Então por isso vocês precisam entender a questão para poder responder na hora da prova. Sobre a contribuição histórica e teológica do reformador Zwinglio, pode-se afirmar que sua ênfase na presença do Espírito Santo diretamente no crente é um dos responsáveis pelo movimento radical e extremista durante a década de 1520. Sim, Zwinglio tem esse aspecto, tá? de uma ênfase sem a mediação da palavra, tanto é que ele pega em armas para lutar e fazer a reforma meio que à força. Tá? A sua teologia se concentra na via moderna, né? Defendendo um ministério próximo ao praticado em Roma. Ele é fruto da via moderna, é verdade, tá? Mas ele não se aproxima de Roma. Então essa é uma alternativa que não faz muito sentido, né? Ele é um reformador anti-Roma. Seu ministério se concentrou na cidade suíça de Genebra, ao lado de Erasmo de Roterdã. Tá? Nós temos dois reformadores, um em Genebra, outro também na Suíça, Calvino, mas Erasmo de Roterdã não estava com ele, certo? Erasmo estava lá na Inglaterra com Henrique VIII. Que Zwinglio se aproximou da teologia medieval e usou ferramentas humanísticas e se aproximou de Lutero com relação ao texto bíblico. Não. Lutero e Zwinglio, inclusive, tiveram opiniões diferentes quanto à presença real de Cristo na Santa Ceia. Tá? Lutero fez uso das ferramentas medievais humanistas, certo? Que é o uso do texto bíblico. A sua teologia é fruto de estudos teológicos adquiridos de Calvino e Lutero? Impossível, né? Zwinglio morre em 31 e Calvino entra em cena só depois dos anos 40 e 50. Então Calvino é pós-Zwinglio, então também não pode ser certo. Então é uma questão histórica, mas que envolve alguns pressupostos, né, que levam Zwinglio então a fazer teologia, né, dentro do contexto histórico, tá bom? Então aqui vocês têm uma ideia de como responder. Melanchthon aponta alguns erros cometidos quando a igreja prescreve ordenações a seus fiéis. Entre os erros apontados no artigo 26 da Confissão de Augsburgo, destaca-se a prescrição de exigências humanas como requisitos para a salvação. Tá? O artigo 26, o que ele trata? Né? Vocês têm que lembrar, né, das exigências litúrgicas, né, e assim por diante. Tá? Essas exigências litúrgicas ou culticas muitas vezes eram vistas como meio para salvar as pessoas, certo? Então, cerimônias ou exigências, elas podem ser objeto de salvação. A pergunta é, a prescrição de exigências humanas como requisitos para a salvação, não sei se é apropriada em relação ao artigo 26. A prática de certas cerimônias para conquistar a benevolência de líderes religiosos não é bem isso que está em jogo, né? Se você fizer alguma coisa para agradar um pastor, isso não é isso Melanchthon nem questiona, né?
A valorização das atividades diárias praticadas fora do contexto religioso, não, isso ele defende, inclusive, né? A prática de tradições religiosas para manter a paz entre os diversos grupos religiosos, também não. Isso até eles vão sugerir que cada um pode escolher seu caminho quanto às questões humanas, né? O jejum praticado no sábado como preparação para o culto dominical, nada a ver, tá? O que está em jogo na Confissão de Augsburgo, como eco das Escrituras? A salvação através dos esforços humanos, tá? Então, as exigências humanas colocadas sobre o ser humano para requerer a sua salvação é o grande erro para Melanchthon. Tá? O resto é circunstancial, é cultural, isso o Melanchthon não mexe. Né? O que está em jogo, então, é a salvação através de Jesus Cristo, e aqui nesse artigo são feitas a partir de exigências que se colocam ao ser humano para que ele cumpra e assim tenha a sua salvação. A disciplina é muito fácil e simples, né? Vocês precisam se conscientizar disso. O que está em jogo para os confessores, para a Confissão de Augsburgo? A autoridade bíblica nas questões teológicas, nas questões como Deus resolve o problema do ser humano em Jesus Cristo, tá? Então isso é fundamental para a gente poder entender a intenção da confissão e, consequentemente, o seu conteúdo, tá? Então percebam que vocês não estão respondendo alguma coisa nova em si. Vocês estão simplesmente ecoando as escrituras. E isso é fundamental para a gente poder, então, entender questões que, por exemplo, não aparecem aqui. Então, cuide um pouquinho, né? A prova é muito fácil e muito simples desde que vocês conheçam as escrituras. Se vocês não conhecem bem as escrituras, vocês vão ter dificuldades de responder. Tá bom? A pergunta número 3. Ao descrever as marcas da igreja cristã, Lutero foi bem dinâmico na identificação delas. Isso se dá por quê? Por que a forma, por que os luteranos não vão usar um texto para definir igreja, tá? Caracterizar a igreja, certo? Porque a Bíblia é rica em descrever a igreja. Inclusive as metáforas bíblicas para descrever a igreja são muito bonitas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, certo? E isso é importante por quê? Porque isso é visto dentro da confissão, tá? Então, quando a gente olha para as alternativas, a gente tem que levar isso em consideração. O que está em jogo na identificação da igreja? A estrutura, né, uma identidade nacional, ou a palavra de Deus que está em jogo, né? Ou essa dinâmica que a palavra de Deus faz para apresentar a igreja, tá? Então, observando as alternativas para responder essa questão, vocês vão ver que salta o óleo, né? Qual a resposta correta, né? Então, ao descrever as marcas, Lutero é dinâmico. Por quê? Com o critério do Romano dos Sacramentos, bom, Lutero não segue a igreja romana em identificar a igreja a partir daquilo que ela está fazendo, tá? Então não é essa a questão que está em jogo. Pela dinâmica que ele estudou e interpretou as escrituras, há momentos em que ele descreve 7 marcas e outros momentos ele amplia para 11. Claro. Lutero é um bom leitor das escrituras. Como bom leitor, ele vai dizer, olha, eu identifiquei neste momento 7, ele vai fazer isso. Em 1537, ele descreve 7 marcas. Em 1541, ele descreve 11. Por quê? Depende muito de com quem ele está conversando, tá? Por exemplo, em 37, ele está conversando mais com um pensamento protestante de origem posterior calvinista, né? Os protestantes em si. Em 41 ele está conversando mais com a Igreja Católica, tá? E aí ele identifica, por exemplo, na conversa com a Igreja Católica, o casamento. O casamento é uma marca da Igreja, por quê? Porque as pessoas continuam dando ouvidos às Escrituras, tá? O que está em jogo quando você destaca o casamento como expresso na Bíblia, né? Interpretado na Bíblia? Uma autoridade de alguém que diz que o casamento não é válido, como foi o que aconteceu com Roma. Roma disse que o casamento é uma coisa secundária, tanto é que exigia dos padres ao não casamento, né? Então tudo isso você vai ver em Lutero. Lutero também vai casar e vai se identificar como verdadeiro cristão porque ele ouviu a Escritura. Ele casa não por causa de uma necessidade humana, mas porque ele está ouvindo as Escrituras. Então essa alternativa B é uma bela de uma alternativa para
descrever as marcas da igreja de forma dinâmica, como Lutero fez, né? Pela sua interpretação literal do texto bíblico aprendido com a teologia medieval, não, a teologia medieval não ensinou ele a ler a Bíblia, então temos que descartar isso, porque Lutero havia aprendido com a teologia medieval o verdadeiro sentido dos sacramentos. Não, a teologia medieval colocou os sacramentos como algo humano, né, contrário às escrituras. Então não é isso que Lutero faz, né? Pela articulação fundamentada na palavra de Deus, que claramente ensina sobre as marcas. Não, as marcas são coisas de Lutero. Lutero simplesmente foi lendo a Bíblia. A Bíblia não tem um livro e um capítulo que descreve as marcas, né? Lutero vai ler muito o apóstolo João, né, o Evangelho de João e também o apóstolo Paulo, eles são os queridinhos dele, tá? E ali ele descobre muitas coisas, como por exemplo a cruz que nós carregamos, porque nós cremos em Jesus Cristo, não porque nós estamos doentes, mas é porque nós cremos, né? Então não é isso, a Bíblia não ensina claramente. Lutero é um bom leitor das Escrituras e descobre, e aí ele vai respondendo a isso, certo? Vamos adiante. Lutero pode ser considerado um reformador do século XVI. Por que ele pode ser considerado um reformador? Bom, eu não diria que Lutero é um reformador, mas nós usamos esse termo para descrever o que Lutero fez, certo? O que ele diz? Para resgatar todas as ferramentas necessárias para a reforma da igreja? Eu não vejo isso, tá? Ele não fez uma reforma eclesiástica no sentido como deve ser uma estrutura eclesiástica, tá? Isso Lutero não fez, tá? Por resgatar a Bíblia como fonte última da teologia, sim. A Bíblia é a autoridade, né? A Bíblia é a autoridade, se vocês quiserem, o sola escritura, não como outros vão usar, né? Sola escritura significa que se você quer interpretar a escritura, ela tem que ficar dentro da escritura. O Catecismo de Lutero é isso, né? A Confissão de Augsburgo é isso, né? Você usa a própria Bíblia para dizer o que ela está dizendo, tá? Você não muda, você não acrescenta coisas da filosofia para dentro das escrituras, tá? Então ele resgata a Bíblia como autoridade. Por abrir portas teológicas que foram completadas por teólogos posteriores? Não. Lutero não começa um movimento e os outros completam, tá? Lutero, como exegeta, tem que ser entendido como um teólogo que abriu a Bíblia e leu, assim como nós temos que fazer hoje. Né? Nós não podemos abrir a Bíblia como Lutero abriu, nós vamos continuar abrindo ela porque ela é a autoridade para a igreja e para todo mundo, certo? Então nós temos que continuar fazendo o que Lutero fez, abrir as Escrituras. Por organizar uma nova igreja centrada no Evangelho, não, Lutero descobriu o Evangelho e deixou o Espírito Santo criar a igreja, certo? Sempre lembrando que para Lutero a igreja é a obra de Deus e não uma obra humana, tá? Por buscar um novo sentido na vida diária como base para receber a justiça de Deus, né? A vida diária sempre é uma consequência, né? Uma consequência da justificação pela fé, tá? Então não é o vice-versa aqui, tá? Bom, é isso aí. Vamos adiante. Pergunta número 5 fala dos credos, né? Os credos, eles também são um eco das escrituras, ok? E aí a pergunta aqui nos remete a uma identidade confessional da igreja cristã. Né? Os credos têm esse papel de identificar a igreja, certo? Então, quais são as alternativas aqui? Tá? São soluções de problemas teológicos que não se repetem nos dias atuais? Não. Os problemas que os credos apresentam continuam presentes, né? Porque são modelos para a nossa confissão de hoje. A palavra modelo é complicado, tá? Acho que não é por ali, não. Certo? Os credos não têm essa tarefa de serem modelos, né? Tanto é que eles foram usados quanto ao seu conteúdo, pela Confissão de Augsburgo, e não por ser um modelo. Inclusive, Melanchthon nem segue esse modelo, tá? Os credos seguem mais a história dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e Melanchthon vai seguir muito mais o apóstolo Paulo em Romanos, tá? Então você tem essa distinção, e ela é importante para a gente manter isso na memória, né? Os credos eram simples, né? Era o basicão da fé.
E era o suficiente, certo? É o suficiente o credo. Assim como é o relato da história da vida de Jesus que está nos sinóticos, daí que os credos reproduzem. E aí os credos vão ampliando e incrementando teologia, né? Lutero, por exemplo, vai interpretar a história de Jesus à luz de João. O texto, a história de Jesus continua sendo baseada no Mateus, Marcos e Lucas. Mas quando ele diz, por que Jesus nasceu? Para se tornar o meu Salvador, e não simplesmente para ser um homem entre os homens. Tá? Então, os credos, eles se acrescentam conteúdos não expressos na Bíblia? Também não. Tá? Isso eles não fazem, né? Eles são um eco das Escrituras. Porque foram respostas circunstanciais a problemas específicos na história da igreja cristã. Há problemas, sim. Só que o problema a gente só sabe pela resposta, né? Por exemplo, quando a gente lê a Bíblia, isso é uma questão hermenêutica, a gente lê a Bíblia para quê? Para saber o que a Bíblia nos ensina, e não para fazer a pergunta que levou à resposta. Tá? Às vezes nós não sabemos as perguntas que estão por trás. Por isso, os credos, assim como a Escritura e assim como é a Confissão de Augsburgo, testemunham com fidelidade das verdades bíblicas que ainda hoje precisam ser testemunhadas. Isso torna os credos e a Confissão de Augsburgo necessária para os dias de hoje. Por quê? Porque aquilo que elas afirmam continuam sendo verdades, tá? São eco das Escrituras. Se nós vamos dizer que eles não continuam, que não tem mais valor, nós estamos jogando fora as Escrituras também, certo? Vamos para a questão seguinte. A concupiscência é um termo que se usa na Confissão de Augsburgo, no artigo 2 do pecado de origem, né? O termo concupiscência é utilizado no artigo 2, podemos afirmar que ele foi usado por Agostinho referindo-se ao pecado original. Tá? Claro, ele foi usado por Agostinho, que se refere ao pecado original. Não, Agostinho não usou esse termo, certo? O termo concupiscência, né? Segundo Agostinho, o termo é utilizado para descrever o ser humano em busca e ama as coisas carnais em vez de amar a Deus? Não. Não tem esse caráter. Isso é mais medieval, tá? Isso não é bem Agostinho. Assim como foi para Agostinho, o artigo 2 descreve a concupiscência ligada aos desejos sexuais? Também não, tá? Não sei, vamos ver. O termo é usado pela Confissão de Augsburgo para designar o ser humano na condição natural, sem a presença de Deus? Parece que sim, né? Lembra que a confissão ela é teológica, ela não é moral, ela não é de origem apenas histórica. Ela quer reproduzir aquilo que está nas Escrituras. O termo é usado pela Confissão de Augsburgo para designar o ser humano na condição natural, sem a presença de Deus. Parece que sim. Parece ser uma boa resposta, tá? Então, sem a presença de Deus, os outros pecados virão, até os pecados carnais, sexuais e assim por diante. Tá? A partir do conceito antropológico do pecado, não. Não, a concupiscência não é um conceito antropológico. Daí seria carnal, sexual e assim por diante. Mas é um conceito teológico, tá? É uma teologia por trás. Então não é um conceito antropológico. Assumem que há estágios, um de integridade antes da queda, outro depois e assim por diante, tá? Temos que cuidar a primeira parte dessa alternativa. Então, olhando para as respostas, né, vocês têm uma aqui como verdadeira, né? Você não pode ter duas. Logo é fácil perceber qual é a resposta correta, certo? Então isso é bom, isso é bonito, né? Para vocês poderem entender, inclusive, a Confissão de Augsburgo e a própria Bíblia, né? O conceito de pecado. Por que nós cometemos pecado? Porque nós somos pecadores desde a origem, disse Davi, né? Depois que cometeu o pecado. Eu fui criado em pecado, por isso ele clama para que o Espírito Santo novamente venha e entre na vida dele e o salve, né? E assim por diante, tá? Esse é o pecado original. Próxima pergunta fala do artigo que analisa o papel, a autoridade do ministro, a autoridade ministerial na Confissão de Augsburgo, né? Que quando se analisa a autoridade ministerial, a Confissão de Augsburgo assume que há uma autoridade divina envolvida, conectada ao ministério de Cristo, sim. Há o caráter divino presente no ministério, né? Não há dúvida quanto a isso, tá?
Tanto é que o pastor, né, toda a CEA está preocupada em manter isso, porque a obra de Cristo tem que se tornar em nosso favor, né? A autoridade divina no ministério é de ordem interior, visto que é um chamado interior para se tornar ministro da palavra? Não, tá? Não é isso. Ela não é de autoridade interior, ela é de autoridade exterior, inclusive. A ordenação é puramente humana, visto que é uma atividade realizada pela igreja sem prescrição bíblica. A ordenação é puramente humana, visto que é uma atividade realizada pela igreja sem prescrição bíblica. A ordenação tem caráter de organização humana, mas ela é baseada na palavra de Deus, tá? Ela tem essa dimensão humana organizacional, tá? A administração de bens é facultada ao ministro, mas direito humano, sim. O artigo 28 fala disso, tá? Se você quiser administrar uma ordem, uma organização, vai ser de direito humano, não de direito divino. A mistura entre o papel do ministro do direito divino com o direito humano pode tornar a pessoa em uma pessoa tirana? Sim, é verdade. Tá? É verdade. Tá? Então, isso é possível, né? A resposta, então, vocês têm aqui, né? O apenas significa só numa, cuide um pouquinho, né? O fato de não mencionar uma das alternativas corretas não quer dizer que a alternativa está errada, né? Então, o apenas limita, né? E se você tem uma alternativa que não dá o apenas, significa que ela está correta, tá? Então, cuide um pouquinho. A Confissão de Augsburgo assume a tonalidade escatológica quando? Escatologia é um assunto muito presente, né? Aliás, em toda a confissão luterana ou em toda a teologia bíblica, né? Isso está presente, tá? Então nós temos um aspecto escatológico, né? Jesus tem também controle da história até o último dia, né? Descreve a presença do reino de Deus realizada através da igreja, né? Então isso não está presente. Defende uma única realidade escatológica da cristologia presente, mediada pelos meios. Se você participa da ceia, você já está no céu, está resolvido. Não é bem isso que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala de um último dia, né? E assim por diante, de uma realidade futura, tá? Não está aqui presente. A igreja anuncia a mensagem do reino que ainda virá quando Jesus voltar para reinar por 1000 anos. Essa linguagem metafórica do Apocalipse não pode ser interpretada literal, tá? Por uma escatologia realizada quando o Espírito Santo age pelos meios, isso já anulamos lá na B, então não pode ser também, tá? A palavra arbítrio é facultado ou possível, tá? De ser realizada, é próprio do ser humano, tá? Quando o artigo que trata do arbítrio humano, o 18, reproduz a antropologia ensinada em Wittenberg, quer dizer, o que é o ser humano? O ser humano não é um pau, não é um pedaço de pau seco sem vida, um pedaço de uma pedra morta, não. O ser humano é um ser humano. Continua sendo criado por Deus, tá? Mesmo que ele comete pecados, mesmo que ele se afaste da vontade de Deus, né? E esse afastamento leva ele para o inferno, tá? Entre as ênfases desse ensino estão os seguintes argumentos: que há uma justiça interna, fruto da ação da obra de Deus, tá? Uma justiça interna, né? Não, o coração só pode ser perdoado, né? Então não tem nada criado por Deus, pelo contrário, uma justiça interna, ela é pecadora. Que há uma justiça externa que diz respeito às coisas sujeitas à razão. Há uma justiça interna, tá? Há uma justiça externa, mas também há uma justiça interna como fruto da obra de Deus. Então, também está correta, certo? A 2 também está correta. Que a justiça interna precisa ser interpretada à luz da justiça de Cristo, artigo 4. Verdade. Isso é verdade. Não tem problema. O ser humano é caracterizado com duas justiças. Uma fruto da fé, como dádiva, e na outra como cooperador. Também é verdade, certo? Há 3 tipos de justiça presentes na vida do crente. Uma natural, baseada na razão, a segunda em Cristo, e a terceira a justiça que produz boas obras, que é a santificação. Eu não sei se dá para separar isso, mas em tese não estaria errado, tá? Mas observe agora as alternativas. Se você encontra mais de uma correta,
preste atenção. O apenas aqui limita, tá? Isso é uma questão de interpretação. Quem vai fazer ENAD precisa cuidar muito, né? O apenas significa que só a 3 está certa, as demais não. Se você acha que tem a 2 está certa e não pede a 2 ou a 3, cuide um pouquinho. Então você não pode marcar isso, mesmo que elas estejam certas, mas não é a alternativa correta. Então, se eu digo que a 4 está, não quer dizer que a 3 não está. Em 4 está certo, a 4 está certa. Então cuide um pouquinho. Isso quem faz ENAD é um drama, tá? E muitas vezes a gente vai mal no ENAD porque a gente sabe a resposta, mas na hora da escolha a gente acha que não faz sentido, tá? Então cuide um pouquinho. Ao lermos o prefácio da Confissão de Augsburgo, percebemos uma intenção dos autores, tá? O que o prefácio faz? A proposta dos autores ao apresentar a declaração de fé pode ser resumida nas seguintes proposições. A Confissão de Augsburgo é um escrito ocasional, foi preparada para descrever a fé de seus autores como resposta ao edito de 1530, né, história um pouquinho. Sem dúvida, quando os autores escreveram a CA, ela não tinha a intenção de ser um documento que tem validade como hoje, tá? A autoridade dela foi acrescentada posteriormente, quando outros documentos surgiram para justificar a autoridade da Confissão de Augsburgo. Os autores se sentem na obrigação de responder a um conflito incitado por Eck? Sim. Os autores se consideram iguais na resposta em relação aos acusadores? Sim. Eles se sentiram magoados com o católico, que os acusou de hereges, tá? E aí as 404 acusações de Eck vão ter que ser retrabalhadas. Eles são trabalhadas na Confissão de Augsburgo. Espera-se que o papel do imperador seja totalmente neutro como ouvinte. Claro, o imperador ele é católico, ele defende o Papa, mas nesse momento, diante da leitura do texto, ele tem que ter o bom senso, né? Ele não vai se tornar luterano, não é o objetivo dos luteranos. Aliás, os luteranos nunca querem que as pessoas, né, sejam luteranas, né? Aliás, ninguém é luterano, nós somos cristãos, né? Para os confessores que levam o texto a Augsburgo, o fórum ideal para tratar os assuntos não é a dieta, mas um concílio. Sim, era um assunto teológico, mas infelizmente o imperador queria que eles estivessem lá. Então também está certo, tá? Os artigos da fé cristã apresentados no texto da confissão são considerados totalmente novos. Não há novidade, tá? E aqui também se você tem 3 certas e no máximo só tem 2, revise o conceito, né? E se a 4 está errada, logo a certa é qual, tá? Então vocês têm a resposta aqui. Assim foi a primeira prova, né? Já foi meia hora, né? Isso é bom porque vocês estão revisando toda a disciplina, isso é ótimo, né? Vamos então à segunda prova que eu tenho aqui, tá? Sobre a teologia medieval, que se legou ao período da Reforma, destaca-se os pressupostos, né? Os pressupostos à Confissão de Augsburgo, tá? O que ele legou, né? Por uma teologia baseada no ensino de Occam. Occam é um cara que ensina, o occamismo é o chamado nominalismo, nomos, tem a ver com a lei, né? O homem faz aquilo que está dentro dele revelado, digamos assim, não numa lei, mas na criação de uma lei, tá? Então, essa é a resposta certa, é uma soteriologia. Eu busco minha salvação baseado no meu próprio esforço. Teólogos como Guilherme de Ockham, que serão usados pelos teólogos de Wittenberg para construir a teologia, não. Eles não usam, eles acusam Ockham. Então, não pode ser verdade, tá? A eclesiologia que destaca a centralidade da igreja no papel do Papa, não. A Confissão de Augsburgo não usa isso aí. Isso é o concílio, isso é a igreja querendo reformar, né? Que ela influenciou apenas Lutero, sendo que Calvino constrói uma teologia com base em novos caminhos teológicos. Não, infelizmente Lutero teve que estudar Occam, né, e rejeitou Occam. Calvino também estudou Occam, tá? Então isso não é verdade. A escola agostiniana, também conhecida como escola moderna, que recuperou o pensamento de Pelágio, condenado pela Igreja Antiga. Não, o pelagianismo não deixa de ser um pelagianismo, né? Mas não é isso como uma escola moderna, tá? Então, a escola agostiniana, Lutero vai fazer parte, eles vão dar ouvidos, mas Agostinho condena Pelágio, inclusive, tá?
Então você não pode fazer a conexão entre Agostinho e Pelágio aqui, pelo contrário. Então a resposta certa é baseada nessa soteriologia, lembra que é isso que está sempre em jogo, né? A salvação por causa de Cristo, e aqui você tem a salvação baseada no esforço humano, alguma coisa nesse sentido, né? Então isso se legou, isso se trouxe da teologia medieval, tá? O arrependimento, já tinha uma questão anterior, é um assunto complexo em todas as discussões teológicas. Ele é descrito na Confissão de Augsburgo, né? O que o arrependimento é? O arrependimento é o quê? Tá? É um processo, né? O que se quer ensinar sobre arrependimento? O que você acha? Ou o que vocês acham, né? É um processo onde tem lei, depois evangelho e a exigência de melhora. Isso é humano de novo, né? Isso não está nas mãos de Deus, tá? Como um ato de Deus que age no pecador, que tem o seu pecado perdoado pela aplicação da lei e do evangelho, sim. A lei mostra que eu sou pecador e o evangelho me mostra que Cristo é aquele que que me salva do pecado, certo? Então essa é uma resposta apropriada. Pelos atos externos da vida de alguém que pecou e que é perdoado em Cristo, atos externos não mostram. Atos externos sempre são consequências, nunca base, né? Assim como Davi, que cometeu um ato externo contrário à lei, reconhece a sua condição, mas pede para que o Espírito Santo de novo o vivifique para poder produzir bons frutos, né? A vida inteira é um constante perdão do ponto de vista de que precisa entregar sua graça diariamente por batismos constantes, não. A igreja cristã nunca faz mais de um batismo, tá? O batismo é um só. Então essa é uma afirmativa totalmente errada. Como uma confirmação de que o Espírito Santo está agindo na vida do crente, muita gente faz isso. Muitas igrejas exigem um sinal de arrependimento, dizendo, o Espírito Santo está agindo. Não, quando o Espírito Santo me dá vida, essa vida é nova, tá? Ali já há salvação. Tanto é que o Espírito Santo nunca usa a lei no sentido de me dar elementos para viver a vida cristã. O Espírito Santo sempre me usa a obra de Cristo em meu favor, tá? Certo? Em 1528, Lutero, deixa eu ver aqui, só um instantezinho. Lutero escreveu assim a respeito de sua fé: quero confessar perante Deus e o mundo todo, ponto por ponto, minha fé, na qual pretendo permanecer até minha morte, nela a partir deste mundo. Que Deus me ajude. E comparecer ao tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa confissão é pessoal, só tem um valor para Lutero? Não. Essa confissão vale para todos nós, tá? Lutero se junta a seus colegas de Wittenberg para confessar a fé confessada só na cidade? Também não. E quando os seus estudos concentrados na Bíblia, Lutero sumariza o que aprendeu da Bíblia? Sim. Então a confissão não é de Lutero, a confissão é da Bíblia, tá? Da palavra de Deus, certo? A confissão é algo só de um indivíduo, como mostra o texto? Não. Demonstra que o único cristão no século XVI é Martinho Lutero? Também não. Então essa conexão com as escrituras é importante, tá? Quando analisamos a presença dos teólogos de Wittenberg em Augsburgo, eles se identificavam como representantes da fé cristã. Tá? Por que eles fazem parte da fé cristã? Porque acreditaram que Deus continua ativo no mundo através da sua estrutura organizada da igreja, e esses teólogos se consideravam membros dessa igreja? Não. Por causa da centralidade do evangelho, sendo que o artigo principal para esses teólogos era o artigo da justificação pela fé, por serem seguidores dos criados da igreja antiga, que representava a igreja cristã do século XVI. Podemos ficar de olho. Por estarem celebrando a Santa Ceia de acordo com as palavras da instituição, conforme a orientação bíblica expostas pelo Concílio de Constança? Não. O Concílio de Constança criou uma nova interpretação da Santa Ceia. Também não pode ser. Por usar uma crítica ao estruturalismo romano representado pelo imperador Carlos V? Também não. Por causa da centralidade no Evangelho, sendo que o artigo principal para esses teólogos era o artigo da justificação pela fé. E agora? O que vocês acham? O que está certo aqui? Como é que vocês consideram essa resposta apropriada?
Tá? Aqui vocês têm a justificação. Vocês têm a B e a E, que poderiam ser certas, mas qual é o problema da B e qual é o problema da E? Ou qual das duas está certa? Tá? Tá? Sendo que o artigo principal para os teólogos era o artigo da justificação pela fé, por serem seguidores dos criados da Igreja Antiga e que representava a Igreja Cristã do século XVI. Não necessariamente, tá? A Igreja do século XVI está distante do credo, tá? Então cuide um pouquinho, a resposta é bem simples nesse sentido. Quando articulam na Estado das Boas Obras, os teólogos de Wittenberg seguem uma estrutura argumentativa baseada por argumentos cristológicos, por passagens bíblicas e pelos testemunhos dos pais da Igreja. Sim, né, a vida cristã não é novidade, ela brota de Cristo, a Bíblia está cheia de exemplos e os pais da Igreja ensinavam a mesma coisa. Pelo uso dos 10 mandamentos, pelo Sermão do Monte e pela interpretação do sermão por Agostinho, não, isso não aparece no texto. No testemunho da Igreja Antiga, nos textos do Antigo Testamento, nos documentos escritos por Lutero, também não. Pelo direito canônico, que cria uma nova necessidade de boas obras, não. Em textos do Antigo Testamento, por argumentos cristológicos e por textos publicados por Lutero, não. A cristologia, né, o Cristo é o motivo da nossa nova vida. Tá? Isso está muito bem expresso nas passagens bíblicas e os pais da Igreja testemunham, certo? Sobre a contribuição histórica e teológica, tá? Nós já vimos essa, não precisamos. Sobre o ofício da pregação, a Confissão de Augsburgo afirma que o ofício da pregação é secundário, não. Que a autoridade do ministro está no seu chamado, visto que é uma imposição de mãos aos autores, não. Que o motivo principal do artigo 5 é combater a hierarquia do ministério proposto pela Igreja, não, também não. Ele é de origem humana, mas ordenado por Cristo, não. Que é através do ofício da pregação é que nós adquirimos a própria justiça de Cristo, visto que o ministro administra a palavra e os sacramentos, correto. Então você tem aqui o que? Uma conexão do artigo 5 ao artigo 4 que fala da justificação pela fé, certo? Então isso é importante para a gente poder então entender bem o papel do ministro, tá? Sobre o ofício da pregação, a CA afirma, né? É a mesma questão, caiu duas vezes a mesma questão. Como? Não deveria. Tudo bem, já tratamos ela. Os anabatistas representam um grupo que defendeu uma teologia extrema-direita. O seu ensino é caracterizado pela presença do Espírito Santo no crente através de uma estrutura eclesiástica e hierárquica. Isso é catolicismo romano, não é anabatista. Por um discipulado possível pela atuação direta de Deus no crente, sendo o arrependimento a marca inicial. É muito presente isso aí, tá? Por representando o grupo que mais apoiou o luteranismo, não, eles apresentaram uma nova confissão, uma confissão diferente de Augsburgo. Então não tem nada a ver com o luterano, né? O uso da Bíblia no sentido literal e fundamentalista até poderia ser, tá? Por uma teologia homogênea nas diversas regiões, não. Os anabatistas vão ser um zoológico em termos assim de grupos distintos, tá? Então, os anabatistas não são aquilo que muitas vezes se entende. Nós temos isso presente entre nós, né? Tá? Onde eles defendem então a presença de Deus, o Espírito Santo e a mostra externa de que eu de fato sou um crente é o arrependimento, tá? Então aí vocês têm a resposta certa. A 10 também já apareceu, certo? Então nós vimos a prova. Eu espero que vocês possam ter um bom aproveitamento para quem precisar fazer a avaliação final, certo? Aqui vocês têm então um belo exercício de revisão do conteúdo com base nessas perguntas que a gente analisou. Eventualmente alguma delas pode cair na prova, mas vocês vão com certeza recuperar um pouquinho do que vocês estudaram e de repente solidificar mais e melhor a sua caminhada em documentos confessionais. Muito obrigado e até qualquer momento. Um abraço e eu estou à disposição.